Temos estudado o assunto do Espírito Santo, sua pessoa, sua obra. E nas últimas mensagens, tivemos uma parte, digamos, uma atitude positiva da nossa parte com respeito ao Espírito Santo, que era o enchimento do Espírito Santo. Lembrando que esse enchimento ele vem em duas categorias diferentes, nós não vamos voltar nisso. E aí tem algumas palavras de advertência, vamos dizer assim, no sentido negativo da nossa relação com o Espírito Santo. Então, já vimos uma delas, que é não entristeçais o Espírito Santo, é uma palavra que encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E hoje nós vamos ver as outras duas palavras, né, que tem a ver com resistir e apagar. Então vamos começar lendo esses dois versículos, aí oraremos e voltaremos aos textos. O primeiro deles se encontra em Atos, o livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, palavras de Estevão, pouco antes do seu martírio. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. E a outra palavra encontra-se em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo tempo que estivemos juntos ao redor da Tua mesa. Que bendita lembrança essa de que o Senhor fez uma obra completa. O Senhor a consumou para todo sempre. Ela é eternamente eficaz. Senhor, não há nada que possa desfazer o que o Senhor fez. Porque a Tua obra foi perfeita, assim como o Senhor é perfeito. Senhor, nós ainda declaramos a nossa dependência de Ti, precisamos de que o Senhor nos ajude. Precisamos de que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos conduza. Unge as palavras, unge os ouvidos, unge nosso coração, Senhor, que recebamos essa palavra e que sejamos transformados por ela. Tu conheces a necessidade de cada um que aqui entrou nessa manhã, a minha necessidade e dos meus irmãos. Supre pela Tua bondade com a Tua abundância. Toda honra e toda glória sempre serão do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, assunto acaba que pode ser um pouco árido, mas nós não devemos evitar assuntos áridos. Nós precisamos de toda a palavra de Deus. Então, precisamos aprender a escavar e a buscar todas as questões, e nós não temos como evitar esses dois, nem devemos evitar esses dois textos, né? E uma das coisas que me parece são muito úteis, para mim pelo menos foi bastante útil, é trazer e considerar coisas que outros irmãos disseram a respeito ao longo da história da igreja. Aliás, nesse estudo do Espírito Santo foi uma das alegrias, né? Aprender a ver, a ler tantos outros irmãos, né? E ainda que a gente nunca concorde com tudo que é dito, é impressionante observar que em cada irmão, sempre alguma coisa que você aproveita. Sempre alguma coisa que te acrescenta, né? Que te abençoa. Então nós precisamos aproveitar, né? A estudarmos dessa maneira, né? E, como diz esse texto mesmo, né? Reter o que é bom. Julgue as profecias, julgue o que é dito. Retenha o que é bom, né? Entregue para o Senhor o resto. E o Senhor há de nos conduzir. Então, ao longo de hoje, vou levar os trechos de alguns irmãos, então, para a nossa ajuda. Então, primeiro, a primeira palavra
que vamos considerar rapidamente agora, é essa de resistir. Tá? Observe que as outras duas aparecem na forma de um comando, e na forma de um comando negativo. Não entristeçais. Né? Não apagueis. Mas nós não encontramos não resistais. O que encontramos aqui é uma declaração, né, de que vós sempre resistis ao Espírito Santo. E possivelmente a razão para isso é que as outras duas expressões foram declaradas para a igreja. Então, para a igreja, faz sentido serem palavras de comando, de ordenança. Né? Não entristeçais, não apagueis. Mas aqui Estevão estava falando para aqueles que estavam prestes a apedrejar, os ímpios. Né? Não eram gentios, eram judeus, mas não haviam crido no Senhor. Então, ao invés de um comando, o que existe é uma declaração. E a declaração é de que vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Então, nós vamos voltar um pouquinho nesse texto e vemos um pouco dessa história. Aliás, esse capítulo 7, que é aquele último discurso de Estevão, é um belíssimo discurso, porque ele passa por alguns pontos da vida de Israel. E ele traz à tona, pelo Espírito Santo, interpretações que a gente tem dificuldade de encontrar no Antigo Testamento. Com respeito, por exemplo, ao chamado de Moisés. Há coisas ditas aqui que, se você buscar no Antigo Testamento, você não acha fácil. Né? E aqui estão, né, colocadas de maneira tão clara, revelada pelo Espírito Santo de maneira tão clara. Então, basicamente, o que ele diz, né, ao longo desse capítulo 7 é como que Israel, vez após vez, né, resistiu à direção que Deus estava dando por intermédio de Moisés. Resistiram aqui, ali, reclamaram aqui, murmuraram ali, sempre aquela coisa pesada. E ele resume isso dizendo assim: vós sempre resistis ao Espírito Santo. É uma declaração. Né? Eu quero ler com os irmãos do versículo 35 ao versículo 40, do capítulo 7 de Atos. Versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Agora um versículo-chave, 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito. Dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Por que esse texto é tão fundamental para estudarmos a questão do resistir? Porque a única ocorrência dessa palavra resistir está aqui no capítulo 7, no versículo 51. É tudo o que temos no que diz respeito a essa palavra, para entendermos o seu significado. Ao contrário de outras palavras, a gente observa como é que ela é usada aqui, ali, e a gente vai formando uma figura, formando um conceito, mas aqui não tem muito jeito. Aqui ela só aparece uma vez. Então, tudo que a gente tem está aqui. Né? Mas me parece que tudo que precisamos está aqui. Observe que existe uma menção importante ao coração. Tanto no versículo 51, porque ele diz homens incircuncisos de coração, e essa palavra volta a aparecer no versículo 39, mas de uma forma tão impactante, porque diz que alguns deles, no coração,
voltaram para o Egito. Coisa impressionante. Fisicamente estavam ali no deserto, junto com Moisés, junto com Arão, junto com aquela turma, mas no coração eles estavam ainda lá no Egito, eles tinham voltado para o Egito. O foco, irmãos, é o coração. O resto é geografia. Eles estavam no deserto, mas não estavam no deserto, no coração haviam voltado para o Egito. Então, daqui a pouquinho eu volto nisso. Deixa eu falar um pouco do significado dessa palavra, porque não é exatamente o que a gente entende no português por resistir. E no português, a tendência de resistir é uma tendência um pouco passiva, né? Ou seja, alguém vem, você resiste, estou resistindo, né? Então, alguém está te atacando e você está resistindo. Mas o significado da palavra é o contrário, é uma ação ativa. É ser adverso, opor-se a, brigar contra. E era isso que eles estavam fazendo, né? E aqui ele diz ao Espírito Santo, mas você olha para a história, ele fala assim, mas era contra Moisés? Acontece que Moisés havia sido enviado por Deus, pelo Espírito de Deus. E por isso, em última análise, eles estavam lutando contra o Espírito Santo. Essas definições, em particular, vêm do Strong e do Vine, são dois estudiosos aí do grego, e as definições que eles dão são muito parecidas. Mas o Vincent, que é um terceiro estudioso que eu consultei, ele tem uma frase muito, muito interessante. Ele, a respeito desse resistir, ele diz: é uma expressão muito forte, implica uma resistência ativa. Era esse o cenário daqueles que haviam saído do Egito, mas no coração haviam voltado para lá, ainda que fisicamente ainda estavam no deserto. Isso tem que nos lembrar, né, de que quando a gente considera a situação das pessoas, principalmente quando a gente considera a situação de parentes, né, a gente ouve muita coisa assim, olha, ah não, foi criado na igreja, ah, foi batizado. Criado na igreja é uma questão de geografia. E o coração? Às vezes a pessoa nunca teve um coração para o Senhor. Às vezes, no coração, a pessoa jamais saiu do mundo. Às vezes saiu do mundo e voltou para ele no coração. Fisicamente está ali, sentado na cadeira, né? Levado pelo fulano, pelo ciclano, etc. Mas e o coração? É isso que, em última análise, importa. E Deus olha para o coração. E a repreensão de Estevão foi incircuncisos de coração. Vós sempre resistis ao Espírito Santo como os vossos pais. Tendo dito isso, eu já vou antecipar um pouco da saúde, da história para frente, o que nos ajuda a entender aqui. O irmão Campbell Morgan, e também outros, mas ele faz de forma muito, muito clara. Essas três palavras, ele as divide da seguinte maneira em função do contexto. Ele diz que a palavra resistir se aplica a quem ainda não crê. Não é uma palavra para os crentes. Que a única ocorrência dessa palavra no Novo Testamento é realmente para os incrédulos. Então, com base nisso, ele toma essa decisão. Não é unânime essa posição, pode pensar diferente, mas ele segue, digamos, de forma muito consistente nessa abordagem. Então ele diz, resistir é para quem ainda não creu. Então a pessoa fica resistindo. O Espírito é como se o Espírito Santo quisesse adentrar no coração e a pessoa fecha. Resiste, resiste, resiste. Né? E aqui ele diz, vós sempre resistis. Né? E hoje de manhã, quando cantamos, eu copiei a frase aqui para lembrar de falar para os irmãos. Achei muito, muito bonito, tá? Aquele cântico. Por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. É como alguém que por muito tempo resistiu, mas finalmente foi vencido. E acho que essa é e deve ser a experiência de todos nós. Em algum momento, quem de nós, irmãos, pode dizer que nunca resistiu ao Espírito Santo antes?
Ah, quantas vezes a gente não quis saber, a gente ignorou, a gente foi para frente, até que um dia fomos vencidos pelo Senhor, né? E aí o Senhor entra, o Espírito Santo habita em nós. Aí é outro cenário. E ele, enquanto aquele que habita em nós, agora o perigo é outro, não é de resistir. O irmão Campamorgan diz, aí o perigo é entristecer. Porque o Espírito Santo já está habitando. Já não nos vê como opositores, não nos vê como inimigos. Ele nos vê como amigos, né? E como amigos ele pode ser entristecido. Alguém já disse isso, né? Você não entristece o inimigo. O inimigo pode ficar com raiva, pode ficar com ira, pode ficar o que você quiser, mas não entristece. Agora, o amigo, se você ferir um amigo, ele fica triste, ele se entristece, né? E por fim, o não apagueis, que é a palavra que nós veremos já já, ele diz respeito também, claro, à igreja, no contexto do serviço. Aí nós podemos apagar a ação do Espírito Santo. Então, no aspecto mais, digamos, de comunhão com o Espírito Santo, nós podemos entristecer. Então, nós não devemos entristecer. Então, a palavra é muito clara, não entristeçais. No contexto do serviço, nós podemos apagar a ação dele em nós, por meio de nós e nos demais. Então, a palavra é... Então, o irmão Campomorgan divide essas três palavras dessa maneira. Não somente ele, mas ele é o que coloca isso de forma tão mais clara. Com respeito a quem ainda não creu, a pessoa resiste. Para quem creu, então tem um lado mais de comunhão, e aí o perigo de entristecer o espírito. Existe o outro lado, né? O irmão Maurílio falou para nós da comunhão. Nessa comunhão, sempre existe o serviço. E aí nós podemos apagar, né, o Espírito Santo. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar do apagar. Okay? É, okay, então, do ponto de vista do resistir, eu creio que era isso que eu precisava comentar com os irmãos. Vamos então agora para o apagar. Okay? Antes disso, uma frase que acho que resume isso é do Campomorgan, diz: resistir ao Espírito Santo consiste em uma hostilidade determinada a seu propósito e obra. Uma hostilidade determinada a seu propósito e obra. Com respeito a apagar, bom, a palavra já aparece em outros lugares do Novo Testamento, temos mais informação a respeito dela. As definições do Strong é extinguir, apagar, alguma coisa a respeito do fogo ou coisas no fogo, né? Por exemplo, então, quando Paulo descreve a armadura, Efésios capítulo 6, referindo-se ao escudo da fé, logo depois ele diz, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, essa é uma situação em que nós devemos apagar, e o fazemos com o escudo da fé. Então, observe que a relação sempre tem a ver com fogo. E o Espírito Santo é uma dos símbolos usados na Bíblia, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo, para representar o Espírito Santo é o fogo. A ação do fogo, a ação purificadora do fogo. O irmão Campomorgan gosta de dizer o seguinte, que quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre a igreja, aqueles 120, né, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, sobre cada um deles apareceu como línguas de fogo. Diz que era a capacitação para que eles pudessem orar, adorar e profetizar. Então, é a ação do Espírito Santo representada na forma de fogo. E o que é apagar o fogo? Depois vocês podem perguntar para o Wagner detalhes técnicos, né? Mas assim, no mundo espiritual, apagar o fogo é igual no mundo físico, né? O irmão Luiz acabou de nos lembrar, né? Nós temos muitas coisas visíveis para nos fazer, nos ajudar a atender as invisíveis. É aquilo que poderia queimar e deixou de queimar.
aquilo que poderia purificar e deixou de purificar. Por quê? Porque foi apagado. Não foi expulso, ele não foi embora, ele simplesmente, a sua ação foi limitada, foi apagada, foi ofuscada, se aqui a gente pode dizer assim. Mas tem um texto muito conhecido nosso. Acho que queremos ler esse texto juntos. Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens. Outra ocorrência dessa palavra. Mateus capítulo 25. A parábola, quero crer que os irmãos conhecem, então, e não vamos falar da parábola, mas vou falar de um versículo. As nécias disseram o seguinte, versículo 8. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E o curioso é o seguinte, né, esse é o Vincent que diz isso, que o texto original, uma tradução literal, que as nossas lâmpadas estão sendo apagadas. Não estão se apagando como se fosse uma coisa, uma decisão das lâmpadas, estão se apagando. Não, elas estão sendo apagadas. Mas, irmãos, por que estão sendo apagadas? Pela parábola, pela falta de azeite adicional. Já falamos disso, não vou entrar, mas esse é o ponto, e tem tudo a ver com o Espírito Santo. Que tanto está refletido no azeite, quanto no fogo, na luz que a lâmpada produzia, ou produz, em função da queima daquele azeite. Elas perceberam que não tinham o suficiente. E esse é um dos grandes ensinamentos dessa palavra. Né? Que antes da nossa partida para com o Senhor, nós tenhamos, né, uma medida adicional de azeites. Aqui não é só o azeite da lâmpada, é o azeite da lâmpada e nas vasilhas. Né? Estou lembrando que tem esses dois aspectos, mas, de novo, nós não vamos entrar nisso daqui. Então, o apagar. E aí, claro, nós podemos fazer uma série de considerações, de meios, de como a gente acaba apagando o Espírito Santo entre nós. Né? Então, vamos voltar rapidinho lá para Tessalonicenses, porque o versículo sai de lá, então é importante entender aquele contexto e depois voltaremos a outras considerações. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vejamos o contexto em que foi dito esse versículo. A partir do versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, observe que é um texto muito de mutualidade, né? Ou seja, de interação. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. É curioso observar como que os irmãos se posicionam com respeito a esse texto. Alguns dizem, porque não apagueis o espírito está bem no meio, né? Vocês observaram o versículo 19, está no meio dessa conjunto de considerações. Alguns irmãos dizem o seguinte, que isso tem a ver com o que veio antes. Outros dizem, não, tem a ver com o que vem depois. Né? E outros dizem, não, faz parte de um todo. Acho que esse é o mais razoável, faz parte de um todo. Para aqueles que pensam que está relacionado ao que vem antes, o que vem antes? Regozijai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graças. Então, esses irmãos dizem, olha, atenção, uma das formas com que nós apagamos o Espírito, quando nós deixamos de orar, quando deixamos de dar graças em todas as coisas, né? E quando deixamos de nos regozijar. Então, acabamos apagando o Espírito.
Agora, aqueles que o conectam com a parte... Observe que essa primeira parte é uma coisa talvez mais pessoal. A segunda parte é uma coisa mais de comunhão, de ministério juntos, né? Então, diz, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias. Então, o irmão Campamor disse, apagar o espírito tem a ver com a falta do exercício de dons. Há uma profecia e você fecha o coração para ela. Você está desprezando a profecia. Então, você está apagando o Espírito Santo. Como que dizendo, olha, não tem espaço para se manifestar aqui, né? Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. São exercícios espirituais que precisam ser realizados por todos nós, principalmente quando estamos juntos, né? E devemos também nos abster de toda forma de mal. Irmão, o Vine, ele diz que uma maneira comum de apagarmos o espírito é quando tentamos, nesse contexto de serviço mútuo, nós impomos autoridade, ou usamos a nossa autoridade ao invés da autoridade do Senhor, ao invés da autoridade do Espírito Santo. Então, é uma das formas mais comuns e eficazes de apagar o Espírito Santo. E como isso é verdade, né? E a contraparte também é verdade, né? Às vezes a gente quer evitar essa situação, mas evitamos essa situação com os nossos métodos, as nossas ideias, a nossa força, e o problema se mantém. Apagamos o Espírito Santo. Então, ao invés do Espírito Santo atuar, nós é como se ocupássemos o lugar. Deixa que eu faço. E isso apaga o Espírito Santo. É como se ele recuasse. Uma coisa que é tão bonita de perceber, o Espírito Santo ele é muito doce, é muito sensível, né? Até a figura da pomba sugere isso, né? Ele não é representado por uma águia, por exemplo, mas uma pomba. Então é aquele lado suave, sensível. Então, tão facilmente ele pode se recuar em função das nossas posições e das nossas atitudes. Com respeito a essa questão do apagar, Campbell Morgan diz que as línguas de fogo, né, elas representam aquelas capacitações para orar, para profetizar, né, e para adorar. E na medida em que apagamos o Espírito Santo, perdemos essa capacitação. Então temos maior dificuldade de orar, temos mais dificuldade de adorar, né, de profetizar, de declarar a vontade de Deus, né, conforme Ele nos conduz. Apagar o Espírito, uma frase do Scofield, apagar o Espírito, portanto, é o resistir à sua ardente energia, sua obra que consome e purifica. Agora, outro pensamento muito bonito, e esse me parece que é fácil da gente entender, é do irmão Brangle. Ele diz assim, para apagar um fogo, não é necessário jogar grandes quantidades de água sobre o fogo. Basta cortar o suprimento de ar. E aí ele emenda dizendo, basta parar de orar. Basta parar de se alegrar sempre. Basta parar de se regozijar, né? De dar graças por tudo. São coisas pequenas. São aquelas raposinhas que a gente acaba deixando por ali, elas que devassam o vinhedo, né? Utilizando a simbologia de cantares, mas do ponto de vista do Espírito Santo, o Espírito Santo acaba ficando apagado. E aí falta-nos poder para orar, falta-nos poder para pregar o Evangelho, falta-nos poder para lidar conosco com graça, encorajar os outros em vida, em vez de uma palavra ruim, palavra crítica. E às vezes a gente não sabe por quê. O Espírito Santo está aí. Ele não vai embora. Ele habita para sempre naqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Isso é a palavra do Senhor.
eu vos enviarei o Espírito da verdade para que esteja para sempre convosco. Mas, irmãos, o Espírito pode estar em nós entristecido e apagado. Então, essa realmente são duas advertências importantes, né? O irmão Joseph Parker, ele segue uma linha que os outros não seguem, mas ele diz que entristecer o Espírito Santo é o primeiro passo para apagar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai ficando entristecido, 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 daqui a pouco ele está apagado. Eu acho que faz sentido, mas o irmão Campo Morgan, o Brangle e o Simpson também seguem uma linha mais de dizer não, são coisas diferentes, né? Ele se entristece com questões que dizem respeito ao nosso coração para com ele, nossa comunhão com o Espírito Santo. E o apagar é alguma coisa muito mais voltado realmente para a nossa interação em serviço, em exercício de dons, em ajuda mútua, e aí realmente precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos, ou não desejamos que ele se apague, né? E isso é uma possibilidade, né? Então, só lembrando, não é necessário utilizar de grandes quantidades de água. Basta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E essas coisas, irmãos, são tão graduais, né? São tão graduais. Elas vão acontecendo, acontecendo, quando a gente vê, está tudo assim, insosso, as coisas não acontecem, não sabemos o que aconteceu e realmente o Espírito que acabou sendo apagado. O irmão Simpson, ele fornece uma lista maior do que a que eu trouxe aqui, de coisas que ele entende que são ações que frequentemente apagam o Espírito Santo. Eu separei 6 para mencionar para os irmãos. Então, o primeiro item é mais ou menos óbvio, né, que é quando nós não obedecemos ao Espírito Santo, mas aí no contexto é uma obediência específica com respeito ao serviço. Então, lá no fundo você sente que o Espírito Santo está te movendo, te pedindo para algum tipo de serviço para os irmãos e você recua, né? Você não obedece, você se aquieta, né? Então isso apaga o Espírito Santo. Apagamos o Espírito Santo nos outros ao usar de autoridade e métodos que não são dele. Então, tudo sempre que é nosso, na hora que entra, deveria ser dele, claro, tem o efeito de apagar o Espírito Santo. Formas inadequadas de adoração e de ministério da palavra também apagam o Espírito Santo. Então precisamos sempre estar atentos para que o que quer que façamos sejam agradáveis ao Senhor e que pelo seu Espírito Ele nos leve a fazer isso. Essa aqui é bem sutil, irmãos. Chamar atenção para si, seja pela autopromoção, seja pelas muitas desculpas, seja por ilustrações com casos que envolvem nossa pessoa, né? É um dos itens ali do irmão Simpson. Mundanismo. Irmãos, como que isso, né, na igreja, como que isso apaga o Espírito Santo, né? Então, a igreja foi aquele conjunto de pessoas chamados para fora, né? E mundanismo, o que é? No coração, voltaram para o Egito. Você não precisa estar fisicamente, geograficamente no mundo. E o coração? No coração voltaram para o Egito. Irmãos, no coração é fácil voltar para o mundo. É muito fácil. Aliás, coisas muito menores são tão fáceis. Já observou como é fácil cantar um cântico com a cabeça pensando em qualquer outra coisa? É fácil. Para mim é fácil. Não sei para os irmãos, mas para mim certamente é fácil. Então, como nós precisamos guardar o nosso coração, né? Que o Espírito Santo nos ajude. E, por fim, o meu último item nessa lista que vem do Simpson. Espírito de crítica e de controvérsia. Irmãos, isso apaga o Espírito Santo mesmo. Machuca os outros. Apaga o Espírito Santo. Então, como nós precisamos nos resguardar e quando é necessário haver correção, e muitas vezes
é necessário haver correção, que seja do jeito dele, no tempo dele, com os métodos dele, com as palavras dele. Ele realmente tem que nos conduzir, né? Então, precisamos vigiar contra essas questões. Isso tudo faz parte do não apagueis o espírito. Aqui essa é a recomendação que o irmão Campbell Morgan faz da distinção, né? A palavra apagueis não se refere à habitação do Espírito para a vida e desenvolvimento no crente. Refere-se totalmente à sua presença como poder e capacitação para o serviço. Então, ele coloca isso de forma muito explícita. Outro parágrafo do irmão Campbell Morgan. O Espírito Santo tem sido apagado bastante por serviço que se apressa, ao invés de aguardar, e pelo queimar de fogo estranho sobre os altares de Deus. Procurar realizar a obra do reino de Deus por meios mundanos. Profanar as coisas santas ao fazer aliança com aquilo que não é santo. Forçar mamon no serviço de Deus. Essas ações têm resultado no apagar do Espírito, pois Deus nunca permitirá o fogo do Espírito Santo ser misturado com fogo estranho sobre os seus altares. Lembrando os irmãos que esse livro do irmão Campbell Morgan foi publicado no ano de 1900, então tem mais de um século, né? E soa tão atual, né? Tão atual. Irmãos, o homem é o que ele é desde o Éden. Depois que ele caiu, ele é aquilo. Onde o homem estiver, as marcas são as mesmas. As maneiras de se manifestar pode mudar um pouquinho aqui. Por isso que a palavra de Deus é tão sempre atual e tão eficaz, porque está lidando sempre com o mesmo problema, desde sempre, né? Então nós fazemos bem em atender essas coisas. Bom, disse o que eu tinha planejado dizer com respeito ao apagar. Tem mais um aspecto. Eu fiquei pensando assim, olha, só vou entrar nisso se eu tiver uns minutinhos a mais, eu tenho, que não é nenhuma dessas duas palavras, mas ainda diz respeito a uma palavra, digamos, de negativa com respeito ao Espírito Santo, e que sempre, às vezes, gera uma dúvida, que é a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, vamos ver o contexto em que isso foi dito pelo Senhor, Mateus, capítulo 12. E aqui devo dizer que não há uniformidade e consenso. Os irmãos todos dizem coisas muito parecidas, mas, né, eles seguem linhas diferentes. Uma coisa eu já vou antecipar para os irmãos, eu acho que é comum a todos as opiniões que eu li. Se alguém teme cometer esse pecado, não vai cometer esse pecado. Então, não existe a possibilidade de alguém que faz, será? Né? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Então, os irmãos dizem, se você pensa assim, você pode ficar tranquilo, você pode ter feito um monte de outras coisas, mas você não blasfemou contra o Espírito Santo. Vamos ler o texto todo. Capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 22, é um evento no contexto do qual o Senhor deu essa palavra, essa recomendação. Aliás, uma advertência, né? O irmão Campbell Morgan diz que a advertência mais severa que a gente encontra no Novo Testamento foi dada com respeito ao Espírito Santo, que é exatamente essa questão da blasfêmia. Versículo 22. Então, lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Esta foi a palavra com respeito à qual o Senhor se referiu
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, observaram o que eles disseram? O Senhor fazia as curas pelo Espírito de Deus. Daqui a pouco ele mesmo vai dizer isso. Mas qual que é a posição daqueles fariseus? Não, isso é o poder de Beelzebub. Como dizendo, o Espírito de Deus é o Espírito do inimigo. Essa é a blasfêmia. Continuando a leitura aqui. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, observe, o Senhor fez a interpretação. Estavam se referindo a Satanás. Como dizendo, olha, o que opera no Senhor não é o Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo é Satanás. Então, em última análise, chamaram o Espírito Santo de Satanás. Olha que coisa, olha que blasfêmia. E se eu expulso demônios por Beelzebub, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, está aí a declaração do Senhor, pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então eu vou me ater a ler algumas posições, algumas opiniões dos irmãos. Vocês vão ver que as opiniões são um pouquinho diferentes, né? E não, a lista não é exaustiva, eu não consegui achar tudo que eu gostaria de ter achado, mas tudo bem, o que eu encontrei eu trago para os irmãos. Esse primeiro parágrafo é do Brengel. Ele diz: este pecado é cometido somente por aqueles que, a despeito de toda evidência, endurecem seu coração em incredulidade e, para se resguardarem em seus pecados, negam e blasfemam o Senhor. Ele só pode estar se referindo ao Senhor Espírito Santo, porque se é o Senhor Jesus Cristo, então a blasfêmia seria contra o Senhor Jesus Cristo. A próxima citação é do irmão do bispo Moura. Ele diz: de um ponto de vista, podemos dizer que o significado das advertências do Senhor nos evangelhos é advertências com respeito à blasfêmia do Espírito Santo. Ainda que uma certa paciência misericordiosa pode ser realizada em favor de alguém que rejeite o Senhor Jesus nos dias da sua carne, ou tenha rejeitado o Senhor Jesus nos dias da sua carne, quando ele se apresentou diante dos seus inimigos como Filho do Homem, será diferente quando for deliberada e finalmente rejeitado na dispensação do Espírito Santo, que testifica dele em sua obra consumada e em sua glória. Ele que, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da nossa salvação. Então, observe que aqui ainda a blasfêmia é contra o Senhor Jesus Cristo. Mas ele faz a seguinte distinção. Na época do Senhor, nos dias da carne do Senhor, talvez ainda tivesse algum alívio. Mas depois que veio o Espírito Santo, depois que o Espírito Santo revela Cristo, glorifica Cristo, etc, 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 como? Como não aceitar, né? Mas tudo bem, essa é uma opinião dele. Ele mesmo diz uma coisa um pouquinho diferente depois. Então alguém pergunta e ele responde. A pergunta é: pode alguém verdadeiramente regenerado cometer esse pecado? E ele responde assim: atrevo-me a dizer sim e não. Em si mesmo, sim.
Mas nele e sob a sua aliança da graça, humildemente creio que não e nunca. Então ele pensa isso, né? Que alguém genuinamente regenerado por causa do Senhor, da ação do Senhor. Que o Senhor é aquele que nos tem nas mãos. E ele diz: da minha mão ninguém os arrebata. Então ele diz: por causa dessa aliança, não tem jeito, nunca. Né? Meus últimos dois parágrafos é do Brangle. São mais longos, mas acho que temos algo a aprender aqui com o irmão. Voltou a falar do texto de Mateus capítulo 12. Jesus operou esses sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo para ganhar a confiança deles e para que pudessem crer e serem salvos. Mas recusaram-se a crer e, em sua obstinação maligna, acumularam desprezo sobre ele, acusando-o de estar aliado ao diabo. Como poderiam ser salvos? Esse era o pecado contra o Espírito Santo, sobre o qual o Senhor os alertou. Não era um ato pecaminoso, mas era uma profunda rebelião instalada no coração contra Deus que os levou a escolher as trevas em vez da luz e assim blasfemar contra o Espírito da verdade e de luz. O pecado estava pleno e maduro para a ceifa. Esse é um parágrafo. O seguinte, o último. Alguém disse que esse pecado é imperdoável, não porque Deus não esteja disposto a perdoar, mas porque quem assim peca se coloca numa posição em que nenhum poder pode amaciar seu coração ou tocar a sua natureza. Agora, o que vem aqui, eu acho que é uma figura muito fácil de a gente entender. Ele diz assim: alguém pode usar seus olhos mal, mas ainda enxergar. Mas quem os arranca, nunca mais pode ver. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é como assim, você descarta a possibilidade, né, do Espírito Santo te conquistar. Alguém pode inutilizar a sua bússola colocando um ímã próximo de tal forma que pode voltar a indicar se você afastar o ímã. Mas quem destrói a sua bússola perde seu guia em alto mar. Então, esses são alguns dos pensamentos de alguns irmãos com respeito à blasfêmia do Espírito Santo, ou contra o Espírito Santo, melhor dizendo. Né? Então, irmãos, só para completar, não creio que seja um risco para nós. O risco para nós está em apagarmos o Espírito Santo, entristecermos o Espírito Santo. E, numa medida muito peculiar, endurecer. Nós podemos, sim, resistir ao Espírito Santo no sentido de, né, deixar de obedecer, de conduzir, de seguir os seus impulsos. Quando a gente pensa em obediência, às vezes a gente imagina assim, os mandamentos, né, aquelas coisas explícitas que aparecem na Bíblia. Verdade, é importante obedecermos esses mandamentos, mas não é muito além disso. E quando aquela voz suave, quieta, fala lá no fundo, você tem uma impressão, e aos poucos você entende que é o Senhor. Não é nada escrito em tábuas de pedra, está lá no fundo. Como é que a gente reage? A gente responde positivamente, a gente obedece, ou a gente ignora? Se a gente ignorar, aí apaga um pouquinho, daqui a pouco apaga um pouquinho. A gente vai cortando o suprimento de ar. E daqui a pouco não tem mais ar, também não tem mais fogo. Né? E aí há o perigo da vida seguir mecanicamente, simplesmente seguindo ritos e atos, costumes, bons até, mas, irmãos, sem realidade, sem vida. Né? E como disse o salmista, a minha alma tem sede do Deus vivo. Só o Deus vivo, a realidade de Deus, é que pode nos saciar. Ritos, costumes, bíblicos até, em si mesmos,
não resolve, não nos preenche. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da vida de Deus. Então, como nós precisamos estar atentos, né, a essas recomendações da palavra de Deus, do nosso lidar com o Espírito Santo. Precisamos aprender a reconhecê-lo, reconhecer sua voz, né, e aprender a caminhar diante do Senhor. Jamais resistir àqueles que ainda, né, se tiver alguém ainda resistindo, não resista, né, e jamais entristecer o Espírito. Lembrando que, uma coisa muito bonita, eu lembrei aqui de 1 João capítulo, início do capítulo 2, tendo dito no capítulo 1 que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, alguns ousam dizer assim, então se é assim, então tá fácil, né? Mas João começa o segundo capítulo dizendo assim, irmãos, estas filhinhos, né? Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Não é para que você peque à vontade, porque o sangue me purifica de pecado. Não, para que não pequeis. É o temor de Deus que nos faz desejar evitar o pecado. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado diante do Pai, o qual é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então, irmãos, essas questões com respeito ao Espírito Santo, nós não queremos jamais entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Mas, irmãos, pode saber, nós vamos entristecer eventualmente, vamos apagar eventualmente. Aí nós temos que lembrar disso. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado. E aí a palavra advogado é consolador, é paracleto. Tanto aplicado ao Senhor Jesus Cristo quanto ao Espírito Santo. Então temos dois, como o dia disse. Um à direita do trono e outro aqui dentro. Né? Então, assim, que isso traga temor ao nosso coração. E lembrando que tudo é a graça de Deus. Dependemos do Senhor para todas as coisas. Até para não apagar, né? E nem entristecermos o Espírito Santo. Vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua sempre abundante encorajamento, Senhor. De sabermos que, por causa do sangue, há perdão para todos e para tudo, Senhor. Nós colocamos essa palavra em Tuas boas mãos, pedindo que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Senhor, e o Senhor traga um temor santo, um temor doce, um temor eficaz, não somente para não pecarmos contra Ti, mas, Senhor, para desejarmos alegrar o Teu coração, agradarmos o Teu coração acima de todas as coisas, porque o Senhor é verdadeiramente o amado da nossa alma. Fortalece cada um que aqui está, Senhor, fala o coração, convence, abençoa, conduz, atrai e ganhe, Senhor, nós somos eternamente do Senhor. Oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém.